A Conmebol divulga nesta terça-feira os valores dos ingressos para a finalíssima da Copa Libertadores do dia 4 de novembro e, obviamente, causa um alvoroço nas redes sociais coloradas. Enquanto isso, Everton Ribeiro e os seus valores para uma possibilidade de vir jogar não apenas no Internacional, mas em muitos concorrentes que já olham no meia uma possibilidade de reforço para 2024. E por último, mas não menos importante, que papo é esse de Oscar no Internacional? Eu posso te dizer, tá deflagrada a operação pela repatriação do meia. A gente vai falar sobre tudo isso, então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Inter e vamos lá, porque eu tinha prometido para vocês um conteúdo especial sobre Oscar agora ao final da tarde. Vou aproveitar, vou falar de Everton Ribeiro também, os ingressos da Copa Libertadores e muito mais coisa, né? Opa! Muito mais coisa sobre o nosso Colorado. Fica até o final do vídeo, te inscreve aí no canal. A gente tá conseguindo esses inscritos de hoje, hein? Hoje a nossa meta era 50 inscritos hoje, nos conteúdos de hoje, fechado? Tanto no vídeo da manhã quanto da tarde. Já tem muita gente, então vem junto, te inscreve, ativa a notificação também, deixa teu like e compartilha para o maior número de pessoas que ajuda demais o meu trabalho, beleza? Outra coisa, Pesto Comunicação, a parceira aqui do meu canal, também do Voz do Gigante, está precisando que a tua marca seja elevada de patamar ou melhore o engajamento nas redes sociais, tu tem que falar com a Pesto Comunicação. Eles conseguem fazer conteúdo para ti, né? Criação, gerenciamento também de conteúdos e aumentar o teu engajamento, principalmente no público-alvo que tu quer botar o teu negócio agora na web, beleza? Vamos lá, gente, primeiro de tudo, tá? Tinha rolado agora, nos últimos dias, uma matéria falando sobre o número X de times da Série A, né, que tinham psicólogos e não tem mais, ou que tem psicólogos e agora não tem, ou que tem e aproveitam da psicologia do esporte, né, para melhorar suas performances e tal. O Inter tinha, e muita gente me perguntou, como é que o Inter aparece que não tá nessa matéria, tá? O lance é o seguinte, eu fui conversar com algumas pessoas lá do vestiário colorado e elas me disseram o seguinte. Primeiro assim, realmente o Inter não tem mais, tá? O Inter tinha. Era o José Aníbal Azevedo Marques, era um psicólogo também com experiência em psicologia do esporte, que foi contratado pelo departamento de futebol para fazer um diagnóstico do perfil psicológico da equipe. E aí, a partir disso, seria passado para o departamento como um todo, e aí, então, o Internacional tomaria algumas atitudes, né? Ou tomaria alguns rumos a partir não só do diagnóstico, mas daquilo que ele prescrevia para a galera. E até, pelo que me falaram, era um contrato em que ele sabia que seria curto, que seria determinado número de período, ele faria a avaliação, faria o diagnóstico, ou faria, vamos dizer assim, os rumos que poderiam tomar, e ele já sabia que ia sair do Internacional, ou seja, uma prestação de serviço muito rápida, tá? Óbvio, né, que a gente pode pegar e avaliar se daqui a pouco não merecia estar, né, continuamente junto com os atletas, porque tem um trabalho de assistente social muito forte, em que a assistente social fica cuidando os atletas do Inter e para onde está indo daqui a pouco, né? Vamos dizer, o dia a dia dos atletas, com alguma questão familiar, alguma questão, de repente, até mesmo valores, dinheiros, né? Tem muita gente que se atrapalha, né? Principalmente os jogadores que são mais carentes e tal, começam a ganhar muito dinheiro, tem, de repente, muitas atribuições com a família. Então, o Inter faz esse acompanhamento, mas com uma assistente social e não com um psicólogo, tá? Vale lembrar, né? Se tu for olhar agora nos últimos tempos, o Inter tem pressionado o juiz, o Inter tem tido até alguns rompantes meio, né? Tu vê o Ener Valencia, às vezes, isso na época nem tinha, o Ener Valencia nem estava aqui, né? Quando tá o psicólogo, mas ele vai lá e briga com o juiz e tal. É legal vamos dizer assim, esse agarrimento dentro do campo, né? E claro que esse diagnóstico que o psicólogo fez, o Inter fica cuidando ou seguindo aí os próximos passos também das etapas, né, mencionadas pelo psicólogo. Vai por aí,
tá? Os ingressos da Libertadores. Ah, eu vou botar aqui do lado, ó. Eu vou botar aqui do lado o campinho para vocês verem, né? R$ 1.300 e R$ 800 e uma área específica para as torcidas finalistas, tá? Ou seja, agora tu pode comprar os ingressos nas melhores áreas do Maracanã pro dia 4 e aí está garantido. Mas daqui a pouco vamos dizer que o Inter não vá, né? Ou você que é do Boca, você que é do Palmeiras, você que é do Fluminense está aqui me assistindo, né? Daqui a pouco tu pode vender. Ah, mas a garantia, inclusive até tinha uma galera já dizendo que já não tinha mais ingresso. Atrás do gol vai ser reservado para as duas torcidas finalistas. E aí, quem vai gerir a venda são exatamente os clubes. Até tá no site da Conmebol isso, então pode ficar teoricamente tranquilo, porque ainda vai ter ingressos. Mas claro, atrás do gol, não nas áreas nobres, como vocês viram no mapa ali, né? As áreas centrais, beleza? 800, R$ 1.300. Tem as áreas VIP também, ali tem uma série de questões que tu pode pagar bem mais, né? Óbvio, e conseguir ali. Mas estão aí os dois, vamos dizer, as duas áreas, talvez para um mais acessíveis, beleza? Por último, Everton Ribeiro e Oscar. Olha só, o Everton Ribeiro, ele tem... o Inter já sabe os valores que o Everton Ribeiro quer caso não renove com o Flamengo e saia do clube carioca, tá? O Everton Ribeiro quer 1 milhão por mês. Salário de 1 milhão por mês para jogar em qualquer outro clube que não o Flamengo, tá? E aí a gente tem que falar algumas questões, porque olha só, conversei com algumas pessoas lá do Rio São Paulo, colegas jornalistas, inclusive, que estão também acompanhando essa questão do Everton Ribeiro, porque tem muitos clubes de lá e até mesmo do exterior de olho no Everton Ribeiro. Olha só, o São Paulo está de olho, Fluminense, o Corinthians, o Cruzeiro e até o Inter Miami. O Inter Miami é o time do Messi. Tá? E então o Everton Ribeiro, de repente, fazer a sua temporada de 2024 lá. Claro, aumenta demais, né, a concorrência. Eu estou dizendo, o Inter fez uma consulta, né? A gente já falou sobre isso aqui, tem outros conteúdos aqui em cima sobre o Everton Ribeiro, então também vale ficar de olho nessa concorrência e, obviamente, o Inter tem o costume de não entrar em leilão, né? Ah, daqui a pouco o Fluminense oferece mais, São Paulo oferece isso e aquilo, o Inter chega num teto e é isso que o Inter faz. E aí, às vezes até por isso que perde, né, alguns jogadores, tá? Mas eu quero terminar com o conteúdo da gente falar do Oscar. O presidente Alessandro Barcelos, ele falou numa entrevista à ESPN de que monitora o Oscar, sabe que o Oscar está com um contrato por encerrar no ano que vem no Xangai da China, tá? E o Oscar sabe do interesse do Inter. O Oscar sabe o interesse do Inter. Por quê? Por quê? O que me disseram? Lá no ano passado, quando o Flamengo estava para contratar o Oscar, trazê-lo para o Brasil, por conta lá de problemas na China lá e tudo mais, o Oscar ele ia reduzir o salário para 1,5 milhão por mês. Cara, isso aqui dá muito pouco, é quase nada. Olha só, o Oscar é o cara mais valioso do futebol chinês. Tá? Hoje ele ganha na casa dos 130 milhões de reais ano. Isso são 24 milhões de euros por temporada e dá mais ou menos 10 milhões por mês. O que acontece? Ele sabe que para ele voltar para o Brasil, ou ele vai jogar no Flamengo, ou ele vai jogar no Palmeiras, que são clubes que pagam ali 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de repente por mês, tá? Ou ele vai ter que reduzir drasticamente os seus ganhos, os seus dividendos. Então, assim, o Inter até estaria disposto a pagar na casa do 1 milhão, 1,5 milhão para ter o Oscar. E aí a gente tem que entrar nos bastidores aqui. O jogador, ele é a obsessão do Kudê. Ele é a obsessão do Kudê. Logo, a questão da continuidade do Kudê, a questão da continuidade até mesmo do Alessandro Barcelos, também está ligada à chegada ou não, à possibilidade ou não do Oscar voltar. Porque tem o Kudê como, vamos dizer assim, um fiador, né, da chegada. É óbvio que qualquer outro técnico ia querer o Oscar também, né? Qualquer outro presidente ia querer o Oscar também. É bom deixar bem claro isso, né? Mas, no atual contexto do futebol, o Inter monitora a partir do futebol atual, que é o Felipe Becker, o Olavo Bisol, agora o David Bandeira, o presidente Alessandro Barcelos, o Kudê. Se vocês lembrarem, em 2020, quando o Kudê estava aqui,
ele chegou a dizer que se o Oscar tivesse a oportunidade de jogar no Inter, ele pegava e ia a nado até a China para pegar o jogador. Se vocês lembrarem disso. Tá? E é óbvio que o Kudê fica doido com a possibilidade. O presidente Alessandro Barcelos ele deixou bem claro, até tem que tomar cuidado com as palavras para não criar uma expectativa no torcedor. Tá? Só que assim, a grande questão está no que o Inter pode vir a disputar ou no que o Inter tem, por exemplo, como alvo. Se o Inter ganha a Libertadores agora, tem em dezembro o Mundial. Resta saber se é possível escrever jogadores para o Mundial, resta saber se é possível fazer alguma movimentação para acrescer atletas e subir o nível do teu time. Tá? Mas é óbvio, daí tem que manter Libertadores em 2024, Campeonato Brasileiro, que é uma obsessão também do Inter, é uma obsessão do presidente Alessandro Barcelos ser campeão brasileiro. É óbvio que também tem a questão da eleição no final do ano, que a barganha ou a possibilidade de entrar o Oscar no grupo faz com que o Alessandro Barcelos também tenha ele como um aliado de campanha, entre aspas. Então, assim, perdão. Então, assim, a gente tem que ficar bem esperto e ligado em tudo que acontece em cima dessa declaração do presidente Alessandro Barcelos, né? Em termos de manutenção da direção, em termos de manutenção do departamento de futebol, em termos políticos, para saber se de repente também não era até mesmo uma, vamos dizer assim, uma jogada de campanha. Então, fiquem espertos, porque é óbvio que a gente vai continuar repercutindo juntos por aqui nos meus conteúdos, no Vozes do Gigante e tudo mais que vocês estão acompanhando aí sempre as nossas falas sobre o Internacional, beleza? Se tu chegou até aqui, mais uma vez te agradeço demais, meu parceiro. Não te esquece de botar um dinheiro no bolso com a KTO hoje nos jogos das seleções. Aí tem Brasil à noite, Neymar, possibilidade talvez aí do Richarlison, né? Fazer o seu gol, tem umas odds bem interessantes ali, principalmente pelo fato de que o Richarlison tá sem marcar aí, né? Metemos 5 na Bolívia e os 9 da seleção não meteu. É óbvio, né? Que os caras vão tentar dar um gol aí pro Richarlison, beleza? Chega junto, kto.com, usa o cupom Ernest e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Valeu? Forte abraço, galera! Tchau!